Olá, amigos. É um prazer estar com vocês aqui na continuidade do nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito de André Luiz. Eu me chamo Conrado Santos, sou um colaborador do Grupo Espírita Cabarchuto e da Associação Médico Espírita de São Paulo e vou passar alguns minutos aqui com vocês para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre este capítulo que nos convida à reflexão sobre a reencarnação. Mas antes de começar, queria convidá-los para uma breve prece para que possamos entrar em sintonia com tudo aquilo que vamos buscar compreender, que nos foram entregues esses ensinamentos pelos benfeitores espirituais. Oremos então. Mestre Jesus, queridos benfeitores, quanto temos a agradecer por esses instantes. Pedimos, Senhor, o amparo, a proteção, para que cada vez mais os ensinamentos da tua existência, da maneira com que vivenciaste as leis de amor, possam alcançar mais e mais corações. Agradecemos a casa que nos acolhe, agradecemos ao esforço dos nossos médicos, da Associação Médico Espírita, e pedimos para que todos possam ser suplantados em seus esforços, no desejo sincero de levar adiante os teus ensinamentos. Como temos a agradecer, Jesus, por tanto conhecimento, por tanto material disponível para estudo que temos na presente existência. Ao teu coração rogamos para que não desmorecemos diante da luta terrena e que coloquemos, sobretudo, em movimento estes ensinamentos que tanto nos tocam. Lembremos, Mestre amado, as palavras do benfeitor Eusébio em no mundo maior, que nos diz: abandonemos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e a ti rogamos as forças necessárias para que cada um de nós possamos compreender de forma clara, de forma objetiva, contando com o amparo de corações amigos, a importância de aqui estarmos, no momento em que vivemos, no lar em que estamos, para que cada instante possa ser aproveitado como aprendizado e como realização de espíritos que desejam ser úteis na obra do Pai. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá? Quero aproveitar e dizer que o tema é muito instigante e nos convidou a muitas reflexões e peço desculpas principalmente aos amigos, profissionais da área de saúde, conhecedores de tantas questões que poderiam enriquecer muito esse tema, mas eu queria deixar aqui um convite para que todos que estão ouvindo possam avançar, possam ir além, possam pesquisar, possam compreender, possam beber na fonte destes companheiros que com certeza têm tantos ensinamentos acerca da reencarnação. Algo tão normal, mas ao mesmo tempo tão importante de ser compreendida por nós como algo a ser colocado na direção da evolução espiritual com tanto respeito, com tanta dedicação que devemos ter. Então, se em algum momento eu cometer alguma falha por questões de desconhecimento do funcionamento do processo de reencarnação, com vistas à questão biológica, com vistas à questão da própria organização celular, peço desculpas.
mas tenho certeza de que vamos encontrar nas páginas do capítulo de hoje lições que nos convidam a reflexões muito importantes para a nossa existência e para a maneira com que compreendemos a reencarnação. Vamos juntos. Então, estamos no capítulo 29 de Entre a Terra e o Céu e vamos então dar início rememorando um pouquinho o que aconteceu no capítulo anterior, que nosso amigo Maida nos trouxe as reflexões. Então, Júlio, que já havia se matado por 2 vezes, agora deveria se preparar para resgatar mais uma de de seus suicídios, que seria aquele com o qual ele se acabou desencarnando por conta de uma intoxicação. E Clarence então esclarece que ele deveria então voltar para que houvesse esse reajuste. Seria não só uma oportunidade para o Júlio, mas também para o casal, Amaro e Zulmira, que poderiam reajustar-se com o Júlio, já que, não podemos esquecer, eles estavam intimamente ligados e acabaram por auxiliar naquele comportamento que desnorteou o Júlio para que ele pudesse seguir para a questão do suicídio. E nesse instante em que a trama vai se direcionando para que esse trio possa reencontrar uma oportunidade de ajuste, nós temos então o pequeno Júlio, que se encontrava sob cuidado de Odila no plano espiritual, sendo encaminhado também com Mariana e Blandina para a casa de Amaro, onde lá se encontravam Amaro e Zulmira. O que é importante nós lembrarmos é a questão da afinidade espiritual, a questão do magnetismo, das energias que nos envolvem, porque nós bem lembramos de que Júlio era tratado no plano espiritual e ele passava por diversas crises, naturalmente reflexo de suas remanescências daquilo que havia acontecido em outras encarnações, de um estado de perturbação mesmo. E quando ele adentra a casa, ele para de gemer, porque estava diante de um reconhecimento da energia daqueles dois corações que estavam prestes a se preparar para recebê-lo novamente. Júlio, instintivamente, já se amalgama ao colo de Zulmira, que se pôs em espírito, naturalmente, e em espírito se põe diante de Clarencio, entendendo a necessidade e a importância daquele momento para que pudessem os espíritos ali envolvidos terem uma nova chance. E isso é maravilhoso quando pensamos em tantas tramas que vemos na obra de André Luiz, o banho de renovação que a reencarnação traz. Se olharmos livros como Ação e Reação, caso do nosso amigo Antônio Olimpo, que teve uma oportunidade de restabelecer laços com os irmãos do passado, ou casos também que nós comentaremos à frente da reencarnação de Segismundo, tão bem detalhada no capítulo 13 de Missionários da Luz, como é maravilhosa como é maravilhoso o mecanismo da reencarnação como reajuste para espíritos, para que através de uma nova experiência Deus nos propõe uma nova chance, um aprendizado para fazermos diferente o que outrora não conseguimos fazer. E sempre com o foco de termos na reencarnação o exercício, o aprendizado do amor e do perdão em nossas vidas, o que nós veremos muito claramente aqui descrito. Vale dizer que, como nós falamos que existem outros processos tão bem descritos na obra de André Luiz, nós estávamos diante aqui, segundo Clarencio, de uma encarnação simples, porque toda a complexidade da constituição física de Júlio não necessitaria de de grandes esforços de engenheiros, de espíritos especializados nisso,
porque a sua encarnação não teria repercussões na vida de outras pessoas. Ele passaria por um período com foco para estar junto daqueles dois espíritos, Amaro e Zulmira, e também para reajustar a questão de mais uma oportunidade que ele havia se matado. Mas devemos lembrar, quando estamos diante de qualquer pessoa, de que uma encarnação é algo fundamental, que tenhamos a ideia de que não temos conhecimento das razões que trazem aquele espírito a reencarnar. E nem tão quanto, e isso é maravilhoso quando nós temos essa consciência, não temos ideia do empenho, do planejamento e a interferência amorosa de benfeitores para a reencarnação de espíritos que tem sim, diferente de Júlio, uma repercussão na vida de outras pessoas ou na sociedade. Por que não imaginarmos qual deve ser o planejamento para que as coisas se encadeiem de maneira adequada quando renasce um grande pensador? Para que no momento em que seu espírito venha a cumprir ou ir de encontro a uma necessidade de expor conhecimentos, pensamentos, o seu vaso físico, o seu corpo, o seu cérebro possa estar pronto para isso. Talvez eu usei a palavra maravilhoso, mas eu vou usar uma outra palavra. Para nós é ainda talvez muito difícil abarcarmos tanto planejamento, tantos detalhes que fazem com que este ciclo da reencarnação se renove há tantos milênios e nos colocando diante de espíritos que fazem dela verdadeiros marcos para a sociedade como um todo. Louvemos a reencarnação em nossas vidas. Vamos então aprender um pouco com este nosso capítulo. Mas antes de nós iniciarmos, queria eu deixar algum conceito aqui importante. Certamente você que está me ouvindo, se eu te pergunto, você acredita em reencarnação? Talvez a resposta seja, se não 100%, mas muito próximo dela. Afinal de contas, estamos falando para pessoas que acreditam, que vivenciam a doutrina espírita, que tem na reencarnação um dos seus pilares fundamentais. Mas reencarnar é nascer para um novo corpo. E é preciso que tenhamos claro de que a reencarnação não é uma exclusividade do espiritismo. Outras religiões, como o hinduísmo, o budismo, o maniqueísmo, o próprio judaísmo e por não deixar de esquecer, o próprio cristianismo era reencarnacionista e em algum momento abdicou isso quando seguiu pelo catolicismo ou até mesmo no protestantismo. E o próprio islamismo coloca a reencarnação nos seus escritos. Mas o que isso quer dizer? Trouxe esse ponto para dizer o seguinte: se estamos falando de algo que está tão claro, tão propagado em diversas outras religiões na nossa sociedade, por que a reencarnação ainda traz dúvidas? Por que ainda não se desvenda através das questões científicas de que é um processo natural, como nós vamos ver adiante, de que poderia sim ser encarnado com olhos diferentes para se avançar nessa constatação, como uma lei biológica. Não estamos falando aqui de um milagre ou de algo difícil de se constatar. Vamos ver como isso pode acontecer. Mas só o fato de tantas religiões há tantos milênios já crerem nisso, há dificuldade da ciência em negá-la. Tanto a ciência quanto a filosofia. E a ciência, nós veremos aqui, existem espíritos comprometidos e que realmente dedicaram a sua vida para a comprovação da reencarnação com métodos científicos
que poderão no futuro, e Dr. Hernani Guimarães diz que a reencarnação será aceita como lei biológica. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo que estaremos diante de algo que será ensinado de maneira clara nas aulas de biologia, nas aulas de embriologia, em que nós teremos a reencarnação como algo a ser reverenciado, como uma dádiva do Criador para que este processo de aprimoramento, de desenvolvimento possa continuar nos acompanhando. Mas não devemos deixar de constatar de que Kardec abriu os olhos para uma situação até então desconhecida. Por quê? Através da abordagem racional e científica daquilo que acontecia na Europa, os fenômenos paranormais, ele passou a nos abrir os olhos para um outro mundo. Que mundos a ciência se dedicava naquele instante? O micro, o mundo é, celular e o mundo do macro, ambos físicos. E Kardec, então, através do seu trabalho pioneiro, através de uma investigação daqueles fenômenos, passa a nos colocar diante de um outro mundo. Que mundo é esse? O mundo dos espíritos. O mundo em que Kardec se pergunta que aquele efeito visto nas sessões de mesas girantes tinha por trás dele um efeito inteligente. Aquela causa era inteligente para que se pudesse produzir aquele efeito. Era impossível que aquilo acontecesse de maneira a não ter uma causa primária aqueles efeitos. Quais seriam aquelas causas? Ele foi investigar. Ele foi investigar porque poderia ser uma causa que fosse inclusive proveniente dos próprios médios, como temos ao longo da história tantas questões em que isto é constatado, de que existe ali uma ação do magnetismo do próprio espírito encarnado, mas não é este o fato que vamos estudar aqui. Mas o fato é, ao adentrar esse novo mundo, percebeu-se que estávamos diante de inteligências que outrora estiveram aqui encarnadas, com as suas experiências, com as suas dificuldades, e passavam a se comunicar, passavam a trazer conhecimentos que descortinavam este novo mundo. E na questão 132, os espíritos são claros ao responder à questão de qual é a finalidade da encarnação. E quando estamos falando aqui da encarnação, claro, qual a finalidade da encarnação e por que reencarnamos tantas vezes? Para que possamos chegar à perfeição. Reencarnamos e continuaremos a reencarnar quantas vezes forem necessárias, para que um dia possamos chegar a essa perfeição que Deus nos coloca como destino certo. Para alguns, a encarnação, e depende exatamente daquilo que falamos anteriormente, do grau de evolução, do compromisso com a própria coletividade, para alguns é uma missão, para outros é uma expiação, onde temos que vivenciar a existência corpórea para sofrermos todas as vicissitudes da matéria, aprendermos a olharmos para a obra do Criador, para os semelhantes. E também é preciso que entendamos que nesta harmoniosa construção do universo, reencarnamos para também contribuirmos com a criação, como aquilo que já aprendemos também, como co-criadores, que a partir daquilo que o Pai nos coloca como elemento, e aqui estamos falando do fluido cósmico universal, possamos cocriar. E cocriar em que sentido? Cocriar no sentido de executar estas cocriações para que cada vez mais a harmonia, o bem-estar
possam fazer parte deste mundo em que vivemos. Vejam como é importante falarmos disso nesse momento. Temos um papel por aqui estarmos. Tudo aquilo que fazemos tem, sim, as suas repercussões. Então, se desejamos esse mundo melhor, este mundo não vai surgir de um milagre ou de uma imposição do Criador, mas será o esforço de cocriarmos, de cumprirmos com a nossa parte na obra da criação, que teremos um mundo melhor. Esta ação que nós temos é fundamental para essa marcha evolutiva, não só para nós mesmos, mas para aquilo que os espíritos respondem a Kardec, que a encarnação tem a finalidade do espírito enfrentar a sua parte na obra da criação. O mundo que vamos adentrar de regeneração é o resultado da nossa parcela de contribuição para tudo isso acontecer. Então vejam como é importante valorizarmos a encarnação em nossas vidas e como ela tem um sentido, neste caso aqui, existencial. Porque tudo na natureza se encadeia, se harmoniza e nós devemos compreender o nosso papel, tomarmos parte dele e seguirmos com este compromisso. Mas antes de avançarmos um pouco mais sobre o capítulo, eu tive a ideia de buscar um pouco sobre como esse avanço da ciência poderá nos trazer um dia a reencarnação como um fenômeno biológico, que segundo o nosso querido Dr. Décio Iandoli, nesta obra que eu recomendo a todos, A Reencarnação como Lei Biológica, já poderia ser algo extremamente aceito. Mas o que o Dr. Décio nos convida à reflexão? Segundo ele, a reencarnação é um fenômeno biológico que estabelece um ciclo que determina a evolução das inteligências. Vejam, algo fundamental. Nós vamos também avançar um pouco mais. Não estamos falando da reencarnação circunscrita ao homem, mas como uma lei da própria natureza para todos. E quando se coloca isso num aspecto científico, nós temos a condição de ter, através da reencarnação, a chance de compreender questões como mutações genéticas. Os fatores externos podem claramente mudar e promover uma mutação genética. Que fatores externos? Uma irradiação, às vezes uma mutação genética por conta do uso de medicamentos, de drogas, do corpo que vai passar para um novo ser. É possível que existam essas mutações, mas não se explicam todas elas. Como se explicar, por exemplo, a mutação genética que existem de gêmeos idênticos que teriam em tese a mesma constituição, em que um tem uma alteração e outra não? Para não dizer tantas outras. Então, quando colocamos a reencarnação, temos a chance de responder algumas coisas. Com a reencarnação, nós temos uma consciência que começa a ficar mais clara de que existe algo, e nós chamamos esse algo de espírito, que determina o corpo, que determina a sua constituição. E isso é importante que nós tenhamos claro, porque esta consciência da qual a ciência hoje se esforça para colocar a comprovação da mente como algo físico, não consegue. Porque existe algo que antecede, são tantas outras evidências que mostram que algo imaterial influencia, comanda a mente que depois utilizará do cérebro físico para a sua atuação em todo o organismo. Então, o que é isso? Como isso que tem esta
influência, o que acontece com esta, podemos chamar, esta força, essa energia, este ser único que comanda aquele corpo naquela existência? A mente, o espírito, já existia antes do cérebro que ele vem animar e continuará a existir depois dele. Então, esses são fatores que poderiam nos justificar a questão desse fenômeno da reencarnação como lei biológica. Aquilo que nós falamos anteriormente das pesquisas de Ian Stevenson é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de pesquisar algo, de ler, sobre as marcas de nascença que também seriam explicadas, e não só as marcas de nascença que ele explorou em, se eu não me engano, 2 ou 3 volumes bastante expressivos, com pesquisas de crianças que tinham marcas de nascença, mas também relatavam experiências de forma tão clara, com descrição de locais onde viveram, pessoas que conviveram, acontecimentos da sua existência, e ele fez isso dentro de um parâmetro de uma pesquisa científica que poderia ter sido ampliada por mais e mais pesquisadores, e nós temos a perfeita condição de entender de que provavelmente o trabalho pioneiro dos médicos espíritas, de cientistas espíritas através das pesquisas, vai tornar cada vez mais próxima essa fronteira entre a ciência, que vai comprovar a reencarnação como um fenômeno biológico. Mas volto a dizer, o trabalho sério de pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson, como o Dr. Banerjee, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, já nos colocam diante de fenômenos, de dados incontestáveis para que isso possa ser aceito. Falando do Dr. Hernani, como que a ciência, tão bem colocada em prática pelo Dr. Hernani, respeitadíssimo no mundo inteiro, que dedicou a sua existência a pesquisar, entre outras coisas, os mecanismos da reencarnação. Dr. Hernani deixou no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que hoje estão sob a tutela da sua querida e dedicada secretária Suzuko, 75 casos documentados, e eu vou aqui fazer uma referência ao Dr. Hernani, que fez toda essa pesquisa documentando tudo isso feito às suas próprias expensas para documentar 75 casos de reencarnação. Desses 75, 8 casos estão descritos num livro brilhante chamado A Reencarnação no Brasil, que foram 8 casos documentados que ele nos coloca diante de que, através disso, sem dúvida, a reencarnação será reconhecida como uma lei biológica e talvez a mais importante de todas elas, porque passa a explicar muitos fenômenos. E vejam que Dr. Hernani tem uma constatação que é fundamental para a nossa compreensão, não só como seres humanos, mas para toda a natureza. Ele nos mostra que a questão da reencarnação é um fenômeno natural porque tudo segue um ciclo do seu início, do seu apogeu, depois um declínio, depois um outro início, de um outro apogeu, e isso vai se repetindo indefinidamente, como os dias e as noites, as estações do ano. Então vejam, se a natureza nos dá tantas provas dessa renovação permanente e periódica como fenômenos naturais, por que haveria de ser diferente na questão da reencarnação? Por que não seria a reencarnação exatamente essa renovação periódica daqueles que vivenciam uma experiência e voltam constantemente para a continuidade das suas próprias experiências como indivíduo, mas também pela própria sociedade?
É tão difícil compreendermos isso? O que nos distancia disso? Dr. Hernani, registrado brilhantemente pelo Dr. Décio no livro Reencarnação Biológica, o Dr. Hernani coloca 5 conceitos que afirmam a reencarnação como uma lei biológica. O primeiro deles, todo ser vivo se compõe de uma parte material e de uma parte espiritual. Constatação feita em suas pesquisas. Ora, chamamos isso de parte espiritual, mas vamos dizer dessa questão imaterial, algo que anima. E me recordo de um seminário da doutora Marlene, em que foi perguntado a ela como que a evolução acontece em toda a natureza. E ela diz que o desafio que existe hoje pela ciência é como que a matéria sai de algo inanimado, estou falando aqui do reino dos minerais, para depois, em algum momento, evoluir para algo vivo, algo, podemos dizer, existencial, de maneira clara e pertencente a toda a natureza, que seriam as células que vão caminhando através dos vírus, as bactérias, e assim a gente vai caminhando com esta questão de que algo imaterial também faz parte daquilo. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos dá uma pista muito clara que ele diz que essa crisálida que vai ficando ali nos minerais, de tanto, de tanto experimentar as indas e vindas, vai adquirindo uma capacidade e uma certa consciência, claro, limitada àquele estágio evolutivo, até que passa a adentrar a fieira da vivência material de forma viva, de forma atuante na natureza, e assim continua, vegetando nas plantas, sonhando nos animais, despertando nos homens, e a doutora Marlene até nos coloca para que um dia, numa palestra também maravilhosa, que eu convido todos a assistir, do átomo ao arcanjo, né? Quando se ocorre a Marte, parte material ou corpo físico se destrói, mas o espírito se conserva indestrutível. Por que ele está dizendo isso? Pelas pesquisas que mostraram uma continuidade. E ele coloca também muito claro, e isso é uma coisa interessante das questões dos casos comprovados de reencarnação, que após desencarnar, o espírito permanece numa vida espiritual, num período de intermissão, e depois volta a se ligar a um outro ser vivo no início da formação. Ora, já não nos disse isso Cristo? Que precisaríamos renascer de novo da água para que possamos alcançar a evolução? E todo esse processo embrionário, ele volta a nascer de novo e a reencarnar-se. Ao reencarnar, geralmente esse espírito perde a memória das suas encarnações anteriores, mas ele conserva alguns resíduos psicológicos. E por que perde a memória? Nós estamos vendo aqui agora, no caso de Júlio. Ora, se Júlio tivesse uma memória muito clara de todos os acontecimentos daqueles que foram, de certa forma, responsáveis pelo seu ato de tirar a própria vida, no momento de dor e de sofrimento que ele tinha pela relação de Zulmira e Amaro em outra vida, como ele reencarnaria agora? Qual a importância desse esquecimento para que isso possa acontecer? Mas o Dr. Hernani nos coloca, algumas coisas não são possíveis de serem totalmente apagadas. E às vezes são necessárias que não se apaguem para quê? Para que o espírito possa expressar na continuidade de sua existência suas tendências, suas aptidões, as suas genialidades, as próprias marcas de nascença. O que dizer de um espírito que renasce aos 5 anos de idade, já tem uma capacidade musical, já tem algo a nos mostrar, que podemos dizer claramente: isso não vem dessa vida. Gênios que avançam com grandes teorias, com tão pouco tempo de vida na matéria. Isso não vem dessa existência. E excepcionalmente, é interessante vermos esses estudos porque
o Dr. Hernani, o próprio Dr. Ian Stevenson disse que quanto menor é o tempo de entre encarnações, mais fácil de ter alguma memória da vida anterior. Excepcionalmente, eles lembram de alguma coisa que possam ser dados que permitam, sim, então, através dessas pesquisas, evidenciar a hipótese da reencarnação. Então, se isso é algo que ocorre com frequência e existem muitos dados já comprovados disso, podemos entender de que temos elementos que nos levem a favor da evidência da hipótese da reencarnação como lei biológica. Mas voltando à encarnação de Júlio. Quando eles chegam então na, no quarto de Amaro e Zumira, que é onde Odila já os esperava, começa-se então um processo de conexão de Júlio, principalmente com Zumira, e eles começam um processo de como se estivessem se fundindo um ao outro. E Clarencio então nos explica que inicia-se ali o processo de miniaturização e redução do volume corporal do corpo, desculpem, o volume do corpo espiritual de Júlio, diminuindo os espaços intermoleculares. Vamos fazer uma pausa aqui. Quero voltar a referência ao capítulo 13 de Missionários da Luz, que nos fala sobre a reencarnação de Segismundo. Ela tem um perfil diferente desse que nós estamos vendo de Júlio, por conta de uma questão magnética, inclusive, de uma repulsão, de uma energia de repulsão de Adelino, que haveria de ser o pai de Segismundo na presente encarnação, com Segismundo por conta de um ódio, de uma vingança que ele não conseguia suportar para receber Segismundo. Então ele relatava pesadelos, um encontro com este algoz do passado, e esta vivência, enquanto não houve um trabalho do plano espiritual para que Adelino e Segismundo se reconectassem e entendessem a necessidade de uma nova existência para que pudessem rever os seus atos passados, a reencarnação não se materializava. A reencarnação era difícil de acontecer porque aquela energia de Adelino fazia com que ele não fosse capaz de, inclusive, avançar no processo de fecundação. E algo também aqui é importante que a gente se lembre lá. Lembrem-se que no capítulo 13 existe algo muito importante que Alexandre, o instrutor daquele livro, nos coloca, que é a questão de que lá no livro dos Espíritos nós vamos entender que a, a reencarnação começa exatamente na concepção. Os Espíritos são claros em dizer isso na questão 344, que nos colocam em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Mas desde o instante da concepção, aquele espírito designado a habitar aquele corpo já começa a se ligar por esse laço fluídico. Ora, não é isso que estamos vendo com o caso de Zulmira e Júlio? Que eles já começam a se ligar? Mas vale dizer também que lá em Missionário da Luz, Alexandre nos diz de que o instante da concepção, e aqui estamos falando da união que temos entre os organismos vivos que promovem a própria fecundação, ele não precisa, naquele instante, ser acompanhado pelos missionários que lá estão para auxiliar a reencarnação de Segismundo. Alexandre é bem claro em dizer que o momento íntimo do casal não precisa dos espectadores espirituais, porque nós sabemos que o processo de fecundação ocorre ainda algum tempo depois da própria relação, da própria união do casal. E algo que nos chama muito a atenção quando nós estamos falando da responsabilidade da reencarnação é que Alexandre nos convida ali para
a reflexão sobre as uniões que nós temos entre casais, que ele nos chama de que existem uniões de forma psíquica e de forma material. Nessas uniões de forma psíquica, em que há um respeito a essa união, um respeito à própria vida, uma união no casal, existe uma harmonia para que isso possa acontecer. E essa união psíquica também está diante de uma reencarnação que necessita deste preparo, porque estamos diante de um novo ser que vai trazer os seus compromissos. Então, o convite que eu faço para que nós possamos buscar Segismundo é que não fiquemos somente nos caracteres que nós vamos ver aqui, no caso de Júlio, também da questão do corpo perispiritual, mas também avancemos um pouco lá para entendermos duas coisas que eu acho importante. Primeiro, as relações, como são estabelecidas. E segundo, é como a interferência das relações anteriores, da energia, do ódio de Segismundo com Adelino, impede temporariamente, porque os benfeitores vieram ajustar isso, impede a reencarnação. Então, este é um convite para dizermos o seguinte: existem fatores dos quais desconhecemos de maneira material, de maneira clara, que podem estar influenciando a reencarnação de um espírito. E qual deve ser o caminho que devemos fazer para que isso se reajuste? O primeiro caminho, no meu entendimento, deve ser o caminho da renovação de pensamentos e da aceitação. O caminho da aceitação frente a algo que nós devemos entender de que a revolta, a prepotência em querer resolver a vontade, o desejo de ter nos braços um filho biológico, passa por questões que desconhecemos. Então não há como controlarmos algo que não está sob nosso controle consciente. Mas temos como influenciar através de um pensamento reto, através de uma atitude de amor, para mostrarmos, através dessas mudanças, para aqueles que, porventura, estejam destinados a reencarnar conosco, que estamos em uma nova rota. Que desejamos, de maneira muito forte, ter aquele filho biológico nos nossos braços para nos refazermos através do amor. Este é um caminho que talvez poderia ser explorado de maneira mais intensa nos processos que nós temos de fecundações in vitro, em que nós temos muitas vezes a ciência tão avançada para conseguir fazer com que essa fecundação possa existir num outro ambiente e depois ser colocado no desenvolvimento intrauterino, mas e as questões emocionais? E as questões de reajuste psíquicos que devem acontecer? Ou seja, aqui vemos a necessidade de que precisamos avançar com as questões morais para que haja um encontro lá na frente, para que esse processo possa ser, e nós sabemos, nós temos inclusive experiências com pessoas muito próximas da família, que durante muitos anos, muitos e muitos anos, dedicaram muito tempo, muita energia, muito investimento, inclusive, para conseguir ter uma concepção. E nós sabemos que se houver talvez essa possibilidade de um novo pensamento, este processo pode ser menos doloroso. Muitas vezes a frustração de não se conseguir e tanta luta e tanto desejo precisa ser apoiado numa perspectiva de renovação, onde só o amor pode nos ajudar. Mas
Então, como é que se reencarna? Vamos trazer aqui algumas outras reflexões que nos ajudam a entender esse processo como um todo que está bem descrito aqui no capítulo 29. É algo que André Luiz nos coloca no capítulo 11 do Obreiros de Vida Eterna, é que geralmente esse processo de reencarnação e o processo de desencarnação obedecem a uma lei, algo tão natural, que vai fazendo com que esse renascimento possa acontecer de uma maneira em que ele seja orientado por esses princípios biogenéticos. Esses princípios que também acontecem porque algo nos faz pensar de uma maneira. Renascer na matéria significa desencarnar no plano espiritual e desencarnar na matéria, a morte, como nós conhecemos, significa renascer no plano espiritual, que devemos ter muito claro que é a nossa verdadeira vida, a vida espiritual como seres eternos. Doutora Marlene, no seminário sobre perispírito, nos coloca que é sim o espírito que dirige essa embriogênese. Desculpa, eu falei espírito. O perispírito que dirige essa embriogênese sob o comando de quem? Sob o comando do espírito. É este perispírito, olha, veja a importância dele, que promove a evolução maravilhosa que se dá no processo de gestação de uma célula única num corpo tridimensional. Sem o perispírito, comandado pelo espírito, segundo a doutora Marlene, não existe a vida. E tudo isso também não acaso. Estas formações do novo ser respondem a uma lei de causa e efeito, como estamos vendo agora no caso de Júlio, que terá na sua constituição física algumas questões que vão influenciar a sua constituição física. Mas vamos voltar à miniaturização. Por que nós podemos. Por que não é difícil entender a miniaturização? Ora, basta termos uma consciência clara do que é preciso ser feito. Se nós desencarnamos e as diversos relatos nos mostram que o espírito se apresenta com a sua, talvez a última forma a última forma que teve na sua vida, ou até mesmo para espíritos mais evoluídos, podem moldar o seu perispírito e ter outra presença. Mas imaginemos de uma maneira clara que você desencarne e você, depois de um tempo de adaptação, você passa a ter uma vida no plano espiritual, passa a ter as suas atividades, passa a ter isso, lembrando que este plano espiritual ligado à esfera da nossa órbita terrestre, para tanto, para que o espírito se expresse nesse mundo espiritual que tem a sua matéria quintessenciada de uma outra maneira, precisa também de um veículo decorrente do fluido cósmico universal, porque só existem duas coisas que constituem o efeito inteligente, o espírito, e o fluido cósmico universal em diversas graduações. O espírito precisa de um envoltório para vivenciar a vida no plano espiritual. Então imaginemos que você tem lá uma veste, vamos chamar assim, um corpo espiritual, em que você tem 1,70 m com a matéria sutil daquele espaço em que você habita. Para que reencarne, é preciso que haja uma miniaturização para que o espírito possa deixar a matéria daquele mundo espiritual que ele vive. Esse perispírito vai ficando mais leve, mais moldável, mais plástico, e ele poderá preencher esse espaço que existe, e ali Clarencio nos coloca na questão do espaçamento intermolecular, para que ele possa renascer na Terra. Como que a gente pode pensar isso? Vamos pensar na água, nos estados da água. A mesma porção de água, você pode pegar ela e resfriá-la, deixando ela mais densa, no estado sólido. A gente percebe que aquela porção de água,
as moléculas se juntam mais, diminuem um certo espaço e ficam mais conectadas. No estado líquido, essa matéria se distancia, os átomos se distanciam um pouco e ela fica no estado líquido. Se você aquecer essa água, você vai ter a mesma água, isso que eu queria deixar com vocês muito claro, a mesma água no processo de expansão através do vapor, em que o distanciamento existe. Ora, o que a doutora Marlene está nos dizendo, e depois a gente vai ver aqui outras referências sobre isso, é que existe uma miniaturização para que isso possa ficar mais deixando de lado a matéria que não precisa aqui, ou seja, trazendo essência perispiritual que vai influenciar na formação do novo corpo físico, deixando no plano espiritual aquela matéria que não será mais usada. Vejam como tudo se encadeia. Não acontece o mesmo quando nós desencarnamos e deixamos a nossa veste física aqui? O que levamos conosco? Levamos conosco o nosso corpo perispiritual. E o corpo físico fica para ser aqui na Terra colocado para a própria questão de desintegrar-se, né? Voltar a integrar-se com a própria natureza. Mas essas vestes não nos servem mais. Eu preciso abandoná-la aqui na Terra para renascer no plano espiritual. De uma maneira certamente contrária, porque não há dúvidas de que a matéria que habitamos quando estamos no plano espiritual é mais sutil, né? Nós precisamos deixar esta mais sutil de lado, trazer a essência desta mesma matéria, façam referência a esse vapor, para quando conectarmos na matéria física, termos uma, uma nova veste comandada por esse perispírito, como a doutora Marlene colocou, que comanda a embriogênese. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 41, nos coloca que a reencarnação se faz de maneira graduada. Olhem só o processo que está sendo descrito ali de Júlio. Há uma aproximação, a assimilação das moléculas do perispírito que vai se reduzindo e se condensando, tornando-se progressivamente mais pesado, porque a matéria do plano espiritual é mais sutil, essa aqui é mais densa. E esta condição de progressivamente se tornando mais pesado, se juntando com a matéria, vai criando um invólucro carnal. E o que acontece com o espírito nesse momento todo? Nós estamos falando aqui do perispírito. Nós temos aqui o caso de Júlio, que ele foi acolhido. Lembre-se que ele teve aquela sensação de uma energia diferente, parou de chorar, mas ele está adormecendo nesse momento. E vejam que em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, André Luiz nos coloca que quando está no processo a reencarnação, sem que este espírito naturalmente tenha uma condição de supervisionar a própria reencarnação, esse espírito se coloca num processo em que ele precisa do auxílio de outros espíritos para que ele possa, de uma maneira muito clara, receber fluidos que vão amenizando a sua consciência, vão colocando ele num estado certamente de torpor, a fim de que os princípios daquele espírito possam se adaptar à nova existência, num processo inclusive de sonoterapia. Então vejam que muitas vezes esse processo de reencarnação que nós falamos agora há pouco lá, tão automático como lei biológica, acontece sem que o espírito possa tomar às vezes conhecimento dele, né? Claro, estamos falando de que esses espíritos são amparados por esses magnetizadores desencarnados que conseguem auxiliar nesse processo, mas o espírito nasce e renasce muitas vezes num processo de não se recordar do que aconteceu, não trazer grandes lembranças e avançar. No livro Depois da Morte, Leon Denis coloca que esse estado psíquico produz um estado de torpor, uma espécie de abatimento. E aos poucos,
as faculdades, a consciência daquele espírito vai se diminuindo para que possa surgir uma outra consciência, uma consciência nova, onde aquela memória fica guardada num estado inacessível naquele momento para o espírito, que vai precisar de passar por um estágio de aprimoramento, de desenvolvimento, para acessar ou não aquelas memórias, como nós vemos na questão que o Dr. Hernani nos coloca, que algumas vezes essas memórias ficam latentes, o que nos trazem a justificação das genialidades, das aptidões e assim por diante. No capítulo 29, então, Clarencio nos coloca que, tanto quanto na desencarnação, o processo de reencarnação é um processo de um choque biológico, onde o perispírito vai sofrer fortes influências de correntes eletromagnéticas, lhe impondo essa redução de volume, né? Essa redução automática, e o espírito começa a se ligar psiquicamente à própria questão da mãe, e fazendo essas ligações cada vez mais intensa para que ele possa então começar o seu perispírito a influenciar esta formação que vai acontecer dali adiante, né? Algo que também nós retiramos aqui é que Clarencio nos coloca aqui uma pergunta de Hilário nesse processo, né? Em que ele coloca o seguinte, que quando nós reencarnamos, nós sofremos um processo de voltar às teias da matéria mais densa. E vejam que maravilha isso. Não obstante, orientados por nobres objetivos de evolução, é por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, vivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. O que ele está falando aqui? Veja essa imagem que eu trouxe aqui. Essa é uma imagem que temos ela muito clara nas colocações do Dr. Hernani, que nesse processo da embriogênese nós vamos passando por um processo de evolução, onde repetimos a formação biológica de outros estados da evolução biológica. Ou seja, a ontogênese, que é a evolução do próprio ser, ela repete a evolução da espécie. Isto para nos dizer de que nós estamos acostumados a fazer isso, inclusive quando antes da fase euminal, na fase ainda no mundo, no reino animal ou nos outros reinos, repetindo essas formas. E vejam essa frase que nós trouxemos aqui de Ernest Haeckel, que diz o seguinte, que a ontogenia recapitula a filogenia. Não é maravilhoso vermos que a expressão precisa passar num processo como se a gente pegasse um filme de milhões de anos e pudesse colocar de uma maneira rápida para que o processo se repetisse. Ou seja, a vida começa da mesma célula e vai sendo moldada, sendo construída. Aí nós vemos a influência do perispírito para que ele possa... Porque essas formas, elas estão de certa maneira gravadas num processo repetitivo do perispírito que ele vai moldando a matéria de uma maneira em que ela vai culminar no desenvolvimento que nós temos para o corpo físico, né? Na questão 617, quando a gente pensa nessa evolução ao longo dos milênios, os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta se o estado do homem, na sua origem, corresponde a uma vivência em que ele tinha em outros reinos, né? Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem a um período que chamais de humanidade. E aí Kardec então coloca, parece que assim se pode considerar que a alma, como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, e aí os espíritos são claros. Já dissemos que todo em natureza se encadeia
e tende para a unidade. Nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer, é o princípio inteligente que se elabora, se individualiza pouco a pouco e que ensaia este aperfeiçoamento até que possa chegar na transformação se tornando um espírito. Ou seja, essas reencarnações são preparações. E eu trouxe aqui algo que também aprendi no livro aqui do nosso Dr. Décio Yandoli, que é a teoria de Lamarck, que antecedeu a teoria. Ele foi o primeiro a questionar a questão do criacionismo, né? Que ele coloca essa questão da evolução celular. Eu trouxe um exemplo bem rápido para ficar na nossa mente como isso é claro. Ele faz então o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo da girafa, né? A girafa então teve que se adaptar, desenvolvendo um pescoço maior para que ela pudesse pegar alimentos nas árvores, porque os alimentos ali já estavam difíceis, talvez por outras espécies. Mas como que isso se coloca? Lamarck nos coloca aqui, então que o ambiente, ou seja, a necessidade de colocar, promove uma modificação que depois essa girafa passa para outra espécie. Agora vamos imaginar isso. Como que isso acontece? Ela simplesmente coloca um comando psíquico para que no momento da gestação de um novo ser da sua um novo ser da sua espécie, olha, cresce um pouquinho o pescoço, faz isso. Como que isso se processa? É a vontade dela que faz isso acontecer? Vejam que esse é um processo claro. Sim, houve uma realização de uma mutação, que nós estávamos falando lá atrás, mas como que isso acontece? Vejam como André Luiz nos traz isso no Evolução em Dois Mundos, na página 36. A consciência fragmentária. É através do nascimento e da morte da forma que vai sofrendo as modificações nos planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem a pesquisas naturalistas. Por que a teoria de Lamarck ela é difícil de ser comprovada? Por um único motivo. Quem consegue registrar, ou conseguiu registrar, a evolução da girafa durante milhões de anos? Ninguém. Não é possível fazer com que a observação, que esse é um método científico, possa comprovar de que essa mutação ocorreu ao passo de milhões de anos. Então eles fogem às pesquisas porque eles representam estágios dessa consciência fragmentária, que acontece aonde? Fora do campo carnal, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência vai elaborando o seu veículo sutil, classificado como essa plataforma humana, correspondendo ao grau que se encontra. Ora, o que nós estamos dizendo então? O princípio inteligente da girafa desencarna e vai aperfeiçoando a sua forma através da experiência no mundo extrafísico, e quando reencarna, aquela mesma girafa ou uma outra situação traz consigo a informação neste molde da matéria para ir mudando a sua espécie. Veja como a doutora Marlene coloca: ao contrário do que pensamos, é o perispírito que evolui primeiro e transmite à matéria a evolução que ele conseguiu. Ora, não é obstante imaginarmos por que o livro de André Luiz então se chama Evolução em Dois Mundos. Então vejam que esta ida e vinda, ida e vinda, ida e vinda, ida e vinda para a reencarnação vai fazendo com que cada vez vamos trazendo experiências novas que promovem modificações necessárias ao nosso aperfeiçoamento e impondo isso à matéria. E o Júlio? Pensando nessa questão, como que o Júlio será então? O Júlio será o resultado daquilo que as informações do seu corpo perispiritual vão auxiliar na formação de um novo corpo. E os benfeitores então colocam claramente que os progenitores fornecem determinados recursos, ou seja, o mapa cromossômico, o gen que vão ser ali trabalhados. Mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que os aproveita a cooperação
Mas, no fundo, nós somos herdeiros de nós mesmos. O corpo que nós temos hoje é herança de nós mesmos. Nós estamos imprimindo no corpo aquilo que nós necessitamos. Então, Júlio transportará com ele mesmo uma enfermidade que ele sofria no plano espiritual. E é como alguém que, se você está hoje doente, se você mudar de casa, você continuará doente. Então, isso é importante que fique claro para que a gente possa ter essa influência. Vejam que ele precisará trabalhar em cima daquilo que lhe foi ofertado pela cooperação dos seus genitores, mas ele vai influenciar isso. No capítulo 11 da Gênese, o Kardec coloca que o próprio espírito modela o seu envoltório e vai apropriando suas necessidades, aperfeiçoando e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus, através dos pais, lhe fornece os materiais. Cabe a ele empregá-los. Então, este é um ponto importante. Emmanuel nos traz, então, no capítulo 11 de Pensamento e Vida, que, conforme a regra, nosso berço é o reflexo das nossas necessidades. Aqui eu quero fazer também um parênteses que nós não podemos deixar de colocar em pauta, que é assim. Muito bem, os pais não são apenas entregadores da matéria física. Existem afinidades, e nós vimos aqui no caso de Júlio uma intrínseca relação de reajuste entre os três espíritos, mas existem relações que nos conectaram a esses espíritos com comportamentos, atitudes, ou seja, um psiquismo. Nós também somos, de certa forma, herdeiros desta conjunção da união da matéria que os pais nos fornecem para o novo corpo, mas também herdeiros de um psiquismo que nos é colocado por uma afinidade, uma existência que vai sendo impregnada por tudo isso. Então, o nosso berço é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Vejam a importância da reencarnação e a importância dela para o Júlio, para o Amaro e para a Zulmira, que vão poder ter uma nova chance de mudar a relação que tiveram no passado. E aí, no final do capítulo, então, nós temos a constatação de que a mente reside no comando e a consciência traça o destino, o corpo apenas refletindo a alma. Toda a agregação da matéria. Então, devemos lembrar, e no livro Depois da Morte, Leon Denis nos coloca que nós devemos, inclusive, respeitar toda e qualquer dor, deficiência, dificuldade que traga um espírito, porque ali estamos diante de uma constatação de que a reencarnação tem um processo regenerador da vida. Se ele nasceu com uma idiotia, se ele nasceu com problema, como o Júlio vai nascer com problemas decorrentes da intoxicação que fez, estamos diante de uma dádiva do Criador de regeneração. Toda agregação de matéria obedece aos impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Pensando dessa maneira, vejam como passamos a ter uma outra visão da encarnação. Nós temos o hábito de chorar e lamentar quando estamos à beira da morte, quando estamos à beira dos túmulos, que são essas portas, na verdade, que nos abrem para o infinito. Se a gente tivesse familiarizado com as leis divinas, nos diz Leon Denis, era sobre os berços que ele deveria gemer,
O vagido do recém-nascido não será um lamento do espírito diante das tristes perspectivas de vida. E aqui eu quero fazer um parêntese. Sim, estamos no mundo de provas e expiações. Sim, muitos de nós continuaremos durante muito tempo buscando na reencarnação este reajuste de consciência, de contas que passam por experiências difíceis. Mas o que seria de nós se não tivéssemos a misericórdia divina para nos reajustarmos? O que seria de nós se não tivéssemos a reencarnação para essa nova experiência? Isto deve ficar claro, de que a dádiva de uma nova vida nos proporciona a continuidade da evolução, a continuidade da escalada rumo ao amor, rumo ao nosso Criador. Qual é a receita que nós podemos trazer para aproveitarmos esta existência que cada um de nós traz, com dificuldades, com necessidades de reajustes, assim como o Júlio vai encontrar? Leon Denis nos coloca: evita os desfalecimentos, porque te reconduzirão ao jugo da matéria, fazendo-te contrair novas dívidas que pesariam em tuas vidas futuras. Isso é importante. O que fazemos hoje repercutirá na vida futura. Então, como eu quero meu perispírito na próxima vida? Com mais marcas a serem resgatadas através das doenças, através das dores? Como eu quero isso? E, e Leon Denis nos coloca: ser bom, ser virtuoso, a fim de não te deixares apanhar pela temível engrenagem que se chama consequência dos atos. Foge aos prazeres aviltantes, às discórdias e às vãs agitações da multidão. Não é nas discussões estéreis, nas rivalidades, na cobiça de honras e de bens de fortuna que encontrarás sabedoria, o contentamento de ti próprio, mas sim no trabalho, na prática da caridade, na meditação, no estudo concentrado em face da natureza. Esse livro admirável tem a assinatura de Deus. Devemos escrever a nossa história nesta encarnação, aproveitando tudo aquilo que vivenciamos, acumulamos e que necessitamos reconduzir, mas darmos uma destinação nova aos nossos dias. A finalidade, então, da reencarnação devemos ter isso muito claro para nós. Nós falamos aqui nas pesquisas para que a reencarnação possa ser aceita como lei biológica. Mas não basta ela ser aceita como lei biológica universal, que já será um grande ganho, porque teremos na ciência um apoio fundamental para todo esse processo. Mas é preciso que os seres humanos vivam o significado moral da reencarnação, que é o de transformarem-se interiormente de tal modo que suas ações estejam calcadas no amor e na compaixão. Somente assim, somente com essa consciência da reencarnação, é que inauguraremos uma nova era de paz e de concórdia para a humanidade, em que não seja vã a palavra felicidade. Essas são palavras da doutora Marlene. E para concluir, eu queria deixar com vocês uma história que ela conta também numa palestra dela, de que certa vez o Chico foi visitar um menino cego, que estava adoentado e ele estava ali na sua cama, no seu leito, né? Então, o menino cego, no seu leito, já adoentado, recebendo a visita do Chico. Ao receber a visita do Chico, lembre-se da cena que nós falamos do Júlio, quando ele chega no lar, ele sente a vibração do Chico, a energia de amor, aquele espírito bondoso que estava indo ali aliviar as suas dores. Então, ele vira para o Chico e com muita emoção afirmou com todas as letras: no dia em que as estrelas brilharem no meu céu novamente, nós tornaremos a nos reencontrar. É isso, meus amigos, que a reencarnação nos traz.
ela nos traz de volta para sermos felizes. Que nós possamos caminhar na construção para que os nossos céus possam ter estrelas brilhando e possamos construir através da reencarnação sucessiva a verdadeira conquista espiritual e a verdadeira felicidade. Que Deus nos ampare.